Boa noite, já estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. A gente está aqui terça-feira, é sempre dia de live neste perfil e eu ensino vocês várias coisinhas. Depende muito da data, assim, depende muito da semana. Então, tem semanas aí que eu gosto de ensinar receitas, gosto muito de fazer face venda, ensinar face venda, gosto muito de ensinar montagem de bolo, decoração de bolo, e hoje a gente vai falar sobre estratégias, igual a live da semana retrasada, que a gente estava falando de cardápios inteligentes. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre vendas, que eu sei que é uma dificuldade, um momento muito ruim para muita gente. Se você tiver alguma dúvida, algum caos, pode trazer para cá que eu respondo vocês, eu ajudo da forma que eu puder. Depois de 6 anos trabalhando com isso, a gente percebe aí que a galera do trabalho artesanal, ela gosta muito de focar na produção. E a gente ama focar na produção, né? Eu acho que ninguém fica na confeitaria muito tempo se não ama o que faz. Então, a gente acaba pecando em outras coisas. E a venda, né? Do que adianta a gente produzir bastante, produzir bem, fazer produtos bacanas e não conseguir vender e ter dificuldade, ficar refém da venda e se desmotivar, né? Tem muitas pessoas que chegam comigo aqui no direct: Débora, eu tô querendo desistir de tudo, os preços aumentaram, as pessoas não compram, o cliente reclama que tá caro e na verdade você só tá mal direcionado. Eu fui semana passada agora no Barra Shopping, gente, abriram 2 confeitarias novas. Qualquer shopping que você vai, tá abrindo confeitaria. O nosso mercado tá crescendo, tá aquecido, as pessoas pós-pandemia estão querendo sair, estão querendo comemorar, celebrar. Então, a gente tem sim que entender de vendas para poder conseguir realizá-las. Não é só jogar no acaso aqui e pronto, sabe? E torcer para o cliente vir. A gente precisa ter uma série de entendimentos para poder realizar essas vendas. Certinho aí? Beijão para vocês aqui. Eu nem dei oi direito, sabe? Eu comecei aqui meio afobada. E aí, vamos fazer o seguinte, deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Se você puder, se você tiver algum amigo que tem problemas para vender, trabalha de forma artesanal e não consegue sair tão bem aí nas vendas, compartilha essa live com ele, que eu tenho certeza que ele e ela, né, vão conseguir se beneficiar do conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje. Manda coraçãozinho para eu saber que vocês estão gostando. E vamos começar aqui. A venda, como um todo, é um processo. Então, a gente precisa trabalhar esse processo de vendas. A gente tem a pré-venda, a venda em si e o pós-venda. Muita gente acredita que só existe a venda, só que o pré e o pós são parte importantíssima para a gente conseguir entender a necessidade do nosso cliente, entender quem que é o cliente, entender que tipo de produto a gente quer servir para aquela pessoa, que tipo de produto que a gente quer fazer também, porque às vezes é muito intuitivo. Eu faço um produto e vem um tipo de cliente certo, mas às vezes a gente pode estar fazendo um produto e oferecendo para o cliente errado. Então, no momento da pré-venda, é o momento aqui que a gente precisa quebrar objeções. Aí você pode estar pensando aí com você mesmo, né? Pensa aqui comigo. Débora, eu tenho que quebrar objeções com o cliente? E na verdade não. Essa quebra de objeções é com você. Olha o plot twist, gente. A quebra de objeção é sua. Porque muita gente, inclusive eu já fui essa pessoa também, tá? Chega assim e fala: ai, Débora, eu não gosto de vender, eu sinto vergonha, eu me sinto constrangida, parece que eu tô atrapalhando os outros, que eu tô sendo insistente, eu tenho medo de ser julgada. Se você já se sentiu assim, coloca aí fala aí, eu sou essa pessoa hoje, eu tenho essa vergonha de vender, eu tenho esse sentimento ruim que me persegue quando a gente fala sobre venda. Já começa o assunto dessa forma negativa.
E é muito importante que você quebre essa objeção consigo mesma antes de você começar a entender do processo. Porque a venda, ela é muito importante, ela é primordial. Imagina só, por exemplo, uma cliente. Vamos pegar aqui o perfil de uma cliente. Uma cliente que trabalha fora, que tem filhos, que é casada. Imagina que essa cliente, ela precisa da conta de casa, de limpeza, de cuidado da família, dos filhos, levar para a escola, precisa dar conta no trabalho, precisa estar ali atenta às necessidades do marido, precisa estar atenta a pagar as contas de casa em dia, né? Porque atrasou um dia o boleto, a Light vai lá e corta a luz dela, né? Então, ela é uma pessoa cheia de necessidades, cheia de atividades. E aí quando você chega lá e é o aniversário do filho dela, ela não tem condição de preparar um bolo bonito, decorado, bacana, ela não tem condição de enrolar 200 doces, 300 doces. E aí que ela vem para você, porque ela tem uma demanda que ela não consegue cumprir sozinha. Então a venda, gente, ela é de extrema importância, de extrema necessidade. Nenhum ser humano hoje dá conta de tudo. Então você vender algo que é necessário, que é lindo, você está fazendo parte de uma celebração, você tem que ter orgulho de estar vendendo, você tem que sentir orgulho de vender um bom produto. Tanto é que essa quebra de objeção e o produto em si, eles caminham juntos, tá? Porque o produto, para você vender, ele precisa ser testado, ele precisa ser experimentado, degustado, validado. Então você não vai vender qualquer coisa. Às vezes você fica assim tímido, você fica se sentindo mal porque você não tem confiança no seu produto. E é importante que você entenda o seu produto e que você tenha confiança nele. Então, para isso, você precisa testar receitas. Ai, Débora, mas eu não quero gastar ingrediente. Gente, para com isso. Isso é um pensamento assim mesquinho. Os testes são necessários. Quem aí tem faculdade, pós-graduação, sabe o tempo que gastou, o dinheiro que gastou em mensalidade, em ônibus, em lanche para ir para a faculdade, em Xerox. É claro que você vai ter que gastar dinheiro para testar as coisas, é claro que você vai ter que fazer testes. Ainda é muito mais barato se a gente coloca do lado, né, uma faculdade para comparar. Então você precisa muito fazer testes, conhecer o seu produto. Fiz meu produto hoje, vou deixar ele fora da geladeira quantos dias para ver a validade? Vou botar no congelador quantas semanas para ver a validade? Na geladeira. Quanto tempo ele vai começar a cristalizar? Ele vai ficar ruim? Ele vai mofar? No dia seguinte ele ainda está gostoso? Quando eu uso uma marca de manteiga X, ele se comporta da mesma forma que a Y? Se eu usar um leite condensado, desnatado e integral, eu vou ter o mesmo efeito no meu recheio? Os testes são extremamente necessários. Inclusive, tem muita gente por aí que não tem tanto tempo hoje para fazer testes, para fazer essas coisas, compram um curso. Então, por que tem tanto curso no mercado? Tem muito curso no mercado. E esse curso aí, a confeiteira lá que está vendendo alguma coisa para você e já testou a receita, já validou, já ele vai te entregar ali a forma de preparo, de apresentação, a embalagem que você coloca. Por quê? Porque ela está economizando teu tempo. Então a gente paga pela economia de tempo. A pessoa que está comprando de você, ela está gastando dinheiro e está retornando o tempo para ela. Então é muito importante que você crie consciência disso. Você está vendendo algo lindo, algo especial, algo bacana, algo delicioso, algo que vai ser o elemento ali de uma comemoração, porque o aniversário sem um bolo é só um encontro, não é um aniversário, né? Então você tem que ter muito orgulho do que você faz e você precisa testar os produtos. É de extrema importância que você teste todo e qualquer produto que você vai oferecer para o seu cliente. Aqui a gente vai falar sobre o mapeamento do cliente agora. Aqui também já caminha tudo isso aqui junto. A gente mapeou aqui a quebra de objeção, você já está se sentindo bem para começar a vender e você já começou a entender os produtos que você precisa. Agora a gente vai caminhar junto para o cliente, para o preparo dele e para o raio de venda. Porque muitas vezes a gente precisa entender para quem que a gente quer vender,
para quem que a gente está vendendo e se a gente está confortável com isso. Então, digamos que... Deixa eu só fazer um teste aqui, se tirar o ring light, eu acho que ele dá... Que houve? Ele tá dando reflexo no quadro. Ah, tá dando para ver melhor? Se alguém tiver, se achou que ficou melhor, manda um joinha aí para mim. Se não, fala, liga a luz de volta. Mas vamos voltar então. Olha só, o cliente, ele é muito subjetivo. Às vezes você tá fazendo uma fatia de bolo, por exemplo, vendendo uma fatia de bolo. E essa fatia vai custar para você vender R$20, uma fatia de bolo. Só que a região que você está, geralmente a fatia de bolo gira em torno de 12 a 14 reais. Então o cliente que vai chegar até você, ele vai falar, obrigada, e vai querer outra coisa, e vai embora, vai procurar uma fatia que atenda ele. Então é interessante que você procure entender onde é que está o meu público. Às vezes é muito intuitivo, você começa a fazer um produto e já está de acordo com o seu cliente, mas é muito válido que você faça uma pesquisa. Quanto que as pessoas ali na sua região estão cobrando por aquele preço, por aquele produto? É óbvio que você também vai precisar fazer a precificação para ver se é possível, mas aí você já vai pesquisar ali, nessa região aqui custa R$14 a fatia. E se eu fizer minha precificação com R$14, eu diminuo aqui o tamanho, uso uma marca de leite condensado mais assim, mas eu consigo me adaptar. Perfeito, você entra na média. Então você pode vender R$1, R$2 mais caro, ou ficar na mesma média, mas você consegue se adaptar àquela região. Débora, eu gosto muito de trabalhar com bolos decorados, esculpidos. É um produto totalmente diferenciado. Então, provavelmente não é um produto que você vai conseguir se manter o mês inteiro vendendo só ali para sua rua, para o seu bairro. Você precisa fazer um teste de qual quilometragem esse produto consegue andar de carro e chegar num lugar. E aí você consegue vender para outros bairros. Você consegue falar, eu atendo Zona Sul, um pedaço da Zona Oeste, um pedaço da Zona Norte. Você precisa já entender o alcance do seu produto e o raio do seu público. Se você trabalha com bastante pronta entrega, produtos mais simples, aquela linha mais comercial do dia a dia, ok, você fica ali num raio de 5 a 10 quilômetros, você vai conseguir lotar a sua agenda tranquilamente. Mas se você trabalha com um produto mais específico, é importante que você veja aqui o seu raio de vendas, veja até que distância que esse produto consegue chegar e você consiga enviar ele. E aí, ok, Débora, fiz a minha pesquisa de campo, verifiquei onde que eu consigo vender, até onde o meu produto alcança, se eu consigo enviar, de repente, uma pronta entrega por motoboy ou não, como é que eu vou preparar o cliente. A forma que você prepara o seu cliente é a antecipação. Então, por exemplo, pronta entrega. Vou colocar ali, gente, toda sexta-feira tem pronta entrega. E aí o cliente já sabe. Chegou naquela sexta-feira, ele já vai estar aguardando, sabendo que vai ter alguma coisa que você vai oferecer para ele. Ou então você coloca ali, clientes, eu fiz um curso bem legal aqui de bolos decorados, agora eu trabalho com bolo decorado. Você precisa ficar postando fotos, você precisa ficar postando vídeos, você precisa mostrar o seu produto, precisa divulgar no offline também, falar para os seus amigos, pedir para que eles divulguem para você, minha amiga trabalha com isso. E aí vocês vão treinando. Débora, não tem encomenda sempre. A mesma coisa que eu falei sobre testar o produto, você tem que testar as decorações, você vai comprar um isopor, um negocinho fake e testar suas decorações. Gente, sério, a gente não consegue chegar muito longe se a gente não mostrar o que veio, se a gente não investir na nossa carreira, se a gente não encarar como um emprego. Quando a gente está na faculdade ali que a gente vai fazer o estágio, a gente não paga praticamente para poder trabalhar porque recebe uma bolsa mínima, gasta com transporte, gasta com alimentação, perde um tempo absurdo que deveria estar estudando para as provas, estudando para poder se formar, não fica ali no estágio? É a mesma coisa, por quê? Pela oportunidade de atuar na área, de conseguir alguma coisa além. Então você precisa mostrar ao que veio. Para com esse papinho aí de não quero testar, não quero gastar dinheiro. Não tem cabimento.
você precisa evoluir. Então, se você faz uma decoração hoje pela primeira vez, ela não ficou tão boa assim, quando você fizer ela pela 10ª vez, ela vai ficar maravilhosa. Ela vai ficar muito melhor. Então, eu não quero postar todos os dias. Mudando um pouquinho do assunto, não quero postar todos os dias, eu não tenho tempo. Você escreve todos os posts da sua semana e você deixa lá agendado, todo dia vai sair um. Isso é constância, você precisa em qualquer profissão artesanal, autônoma, qualquer profissão, você precisa ser constante. Eu não acho nem que eu deveria estar aqui falando isso pra vocês, mas tem tanta gente que chega comigo e fala: eu tô desmotivada, mas cadê que tu tá tentando? Tá fazendo o quê? Tá gastando teu tempo vendo Netflix, comprando curso? Vai agir, bora, te mexe, sabe? Eu sei que é chato de ouvir, mas a gente precisa se mexer, a gente tem que testar, a gente tem que correr atrás do que a gente quer pra nossa vida. É a mesma coisa pra venda. Não adianta você falar, eu faço, e esperar a venda cair do céu, assim, e aí? Você tem que mostrar que você faz, você tem que dar exemplo, você tem que estar ali constantemente insistindo que você faz aquilo. Ninguém dá certo por acaso. Quem deu certo na vida teve uma vida assim belíssima, de tentativas, de frustrações, de erros, de acertos, de persistência. E é isso que você precisa correr atrás para fazer, tá? Então, tapa na cara, né? Pá! Então, gente, vamos lá, viu? Teste, persistência. E aqui a gente falou um pouquinho da pré-venda. Só recapitulando, você tem que quebrar a objeção de que vender é um problema, vender é ruim, vender é constrangedor. Débora, eu tava ali numa multinacional e agora eu tô vendendo bolo. Não foi uma escolha sua? Você não tá mais feliz assim? Você não deve satisfação pra ninguém. Alguém tá pagando suas contas? Sabe, não é um problema, é uma solução, é uma felicidade, é uma libertação, que agora você esteja numa profissão que te faz feliz. Tem orgulho dela, sinta orgulho. Segundo, testar os seus produtos. Teste, veja como é que ele se comporta, congelado, temperatura ambiente, geladeira, veja como ele se comporta com leite condensado integral, com desnatado, com manteiga, com margarina. Veja se ele fica estruturado, veja qual embalagem ele fica melhor. Cliente, vai atrás do cliente que você quer vender. Se tem um produto mais nobre, você tem que anunciar ali para ele. Às vezes até o próprio botão de impulsionamento do Instagram, ele é super tranquilo de ser utilizado por nós que não somos entendedores aí de tráfego, de conteúdo, dessas coisas todas. Então você pode ir lá impulsionar a publicação. Se eu não me engano, o mínimo que você precisa para impulsionar por dia é R$6 por dia. E aí você escolhe lá o perfil do cliente, o raio de localização dele, você coloca mulher, você coloca homem, você coloca ali moda, maternidade, e aí você já consegue saber se você quer uma mulher antenada, se você quer uma pessoa que é mãe. Se você vende muito bolo infantil, você pode colocar ali nas tags do patrocínio maternidade, que você já vai ser direcionado para um público que quer ver o teu trabalho. Então, a gente tem que se mexer para ir atrás do nosso cliente, seja no offline, seja no online. E o raio de vendas, isso aí vai depender muito. Como eu trabalho com uma linha de produtos mais comercial, o máximo que eu já entreguei foi o quê? Vila Valqueire, Barra, Recreio, porque os clientes me procuram, mas se eu fosse viver exclusivamente dentro do meu bairro, eu teria cliente todos os dias, da mesma forma. Eu teria que mudar um pouco ali minha técnica de anúncio, mas eu conseguiria. Só que eu sei que o meu produto, ele chega até uma outra região da cidade. Agora eu sei que ele não vai chegar, por exemplo, até uma viagem de 14 horas de carro numa estrada de terra. Então eu tenho que ter esse controle. E a partir do raio que eu vou vendo para quem que eu vou divulgando esse produto. Agora que a gente falou da pré-venda, vamos falar do momento da venda em si. Eu vou apagar aqui e vou colocar para vocês. Vamos lá, tenho minha cola aqui. Eu sou canhota, então vocês tenham paciência comigo. A letra já não fica tão bonitinha no ao vivo.
Bora lá, galera. Peraí que eu me embolei com o microfone. Foi. Cardápio. Já falamos sobre cardápio aqui. Então, o cliente te procurou? Tem um cardápio em mãos para oferecer para ele. Por mais que seja bolos a partir de X, cento a partir de tanto, sabores especiais é tanto, mas é importante que você tenha um documento que tenha essas informações. E tem que ser um documento com fotos, com preço, com descrição, com forma de pagamento. Eu já fiz uma live bem interessante sobre cardápio aqui, se você quiser visitá-la, tá ali nas lives, ainda tá salva, daqui a pouco eu vou tirar ela do ar. Então é muito importante que você tenha um cardápio, porque não é todo mundo que gosta de ficar perguntando e o preço disso, o preço daquilo. Às vezes a pessoa vendo o que tem, você já até economiza o seu tempo, você não precisa ficar respondendo tudo para ela. Então tenha um cardápio. Eu faço pronta entrega. Então, além do seu cardápio tradicional, faz um cardápiozinho que nem precisa ser tão elaborado, só uma folha, pode fazer no Canva, de pronta entrega. Pronta entrega dessa semana, X do X. Aí coloca lá, cookie, brownie, caixinha de doce, enfim. Mas tem um cardápiozinho. Às vezes o cliente já olha ali e já sabe se ele vai querer ou não. Se de repente você tem um produto que você sabe que ele gosta, não tá lá, ele nem te procura, porque ele não gosta daquele, ele não quer comprar outro. Então, tenha um cardápio. O próprio cardápio do WhatsApp Business, você pode deixar ativo lá para o cliente. Exatamente. Não dá trabalho quase. O WhatsApp Business, gente, tem a modalidade catálogo. E lá no catálogo, você pode colocar a foto do produto e o preço. Você não tem que fazer uma imagem, um PDF, uma arte no Canva. Você coloca só, você vai lá na modalidade, configurações, ferramentas comerciais, catálogo de produtos. E aí você coloca, chutou aqui a câmera, e aí você coloca a foto do produto, o nome, o preço e a descrição. O cliente te procurou no WhatsApp, você manda. Inclusive é um link, se a pessoa te procurar no direct, se a pessoa você pode até mesmo copiar o link e colocar como link nos stories, a pessoa vai acessar. Ela não é... Qualquer pessoa que tenha um WhatsApp no celular consegue acessar aquele link. Então você pode fazer e mudar toda semana. É bem tranquilo. E é gratuito, também dá zero trabalho. Dá um trabalhinho no começo, mas depois você se adapta. Então faça um cardápio, tenha um cardápio. Aqui são estratégias. As estratégias são muitas, cada um tem as suas. Eu vou trazer 3 estratégias para vocês, para poder vender melhor. A primeira seria oferta e demanda. Então, quando eu tenho um produto que ele tem muita procura, muita demanda, ele fica um pouco mais alto, né? Então, por exemplo, eu tenho um sabor de fatia que as pessoas amam e eu faço ele um pouco menos, porque eu gosto de quando eu faço, o pessoal compra na hora, já acaba. Então, quando eu tô precisando levantar aquele dinheiro da semana, que eu não bati a minha meta de venda, eu faço aquele sabor ali. Eu juro pra vocês, o pessoal gosta tanto que na hora eu vendo. E esse produto meio que virou uma estratégia minha. Eu faço ele quando eu quero levantar dinheiro rápido. O pessoal fala, faz ele, faz ele. Só que ele tem um custo mais elevado, ele não é tão fácil de fazer, então já é a minha estratégia de levantar dinheiro. Quando eu estou precisando, eu coloco esse produto. É uma estratégia, eu não estou dizendo que você precisa seguir a mesma estratégia, mas é uma forma de você elaborar uma estratégia e ver o que funciona no seu negócio. Então eu tenho essa fatia que quando eu coloco, na hora, gente, dá assim no máximo 3, 4 horas da oferta, já vendeu tudo, que para mim é muito rápido. Outra questão também é o over delivery. Já falei sobre over delivery aqui e falarei sempre, porque eu acho que o over delivery é um super diferencial. Se você não sabe o que é você entregar a mais, além do que o cliente está esperando. É você proporcionar para ele uma experiência muito positiva, porque ele estava esperando o X, ele recebeu X e Y. Então, o que seria o over delivery? Seria você tá entregando algum produto, você mandar uma cortesia, você pode... E essa cortesia vai variar conforme o pedido.
Foi um pedido pequeno? Você faz um brigadeirinho ali de cortesia. Foi um pedido maior? Eu tenho um produto que eu produzi para o meu cliente, que eu nunca nem mostrei aqui, vai continuar no mistério, porque assim, meus clientes que já pediram pedidos maiores, eles sabem o que é esse produto que eu fiz, personalizado, lindo, e eu mando como forma de agradecimento. Quando é um cliente que pede muitos brigadeiros, assim, pediu 300, 500 brigadeiros para uma festa, eu mando uma caixinha separada com um sabor de cada para que ele possa degustar em casa. E ele não estava nem esperando por aquilo, ele recebeu uma coisa a mais. Isso aí. E o over delivery, ele não é necessariamente só mais uma comidinha, pode ser também um bilhete escrito com muito carinho, uma mensagem bacana, pode ser uma embalagem diferenciada. Então eu gosto muito de colocar um adesivinho. A minha sacola, ela é toda feita já adesivada da Confeto, que o pessoal pega na mão assim, às vezes encomenda alguma coisa para dar de presente, recebe naquela sacola e já fica super de acordo, fica pensando, nossa, parece que eu comprei numa loja, sabe? Você aumenta a expectativa da pessoa. Então ela estava esperando X, ela recebeu X e Y. Isso aí deixa ela motivada para pedir outras vezes, ela fica satisfeita, ela te recomenda. Então o over delivery também é uma estratégia utilizada por mim. Outra coisa é a gente trabalhar muito bem a oferta do nosso produto. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês da Páscoa. A Páscoa é um exemplo de uma época que eu vendo muito bem, que eu já fico assim, sangue nos olhos só de pensar na Páscoa, porque eu vendo muito e eu sinto um prazer imenso de conseguir ver aqueles números, ver aquela quantidade de cliente feliz saindo com a minha sacola, a quantidade de feedback que eu recebo depois. Então é uma época que eu me empenho muito e, enfim, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe que eu sou a maníaca da Páscoa, esse meu apelido carinhoso. E, por exemplo, na Páscoa, a gente está oferecendo ali um produto e a gente sabe que a gente tem concorrência em todo lugar. O cliente vira a esquina, tem uma americana cheia de ovo. Vira a esquina, tem uma Cacau Show. Vai no trabalho, tem a prima de uma amiga da colega de mesa que faz também o produto. Então é uma época que a gente tem muita concorrência. Tem pessoas que trabalham só para Páscoa também. Então, o que eu faço? Eu começo a pegar todas as qualidades do meu produto e jogar a meu favor. Então, gente, vejo um ovo, Kinder Ovo na rua, no supermercado, eu fotografo e mostro, olha só, tá custando 50 reais, 150 gramas de ovo. O meu ovo de Kinder Bueno, ele tem 500 gramas, custa pouca coisa a mais. Tem Nutella, tem ingredientes nobres. Gente, tá vendo aquele marshmallow daquela marca famosa, Benta, Nha? Então, ele é feito só com produtos ultra processados. Aquilo ali é feito 3 meses antes, não tem gosto de nada. É só açúcar aquilo ali. Então, imagina que o meu produto, ele custa a mesma coisa, mas ele é feito com um leite condensado de qualidade, uma manteiga extra. Ele é feito com muito recheio, ele é cremoso, dá para você dividir. Você pode pedir até o trio de ovos que tem uma opção de cada sabor. Então vocês veem como eu pego as vantagens do meu produto e transformo ao meu favor, coloco o meu produto lá no alto, aumento o sarrafo. Então a pessoa que vai comprar ali um ovo do supermercado vai ficar, putz, estou comprando esse, mas o da Débora, não, quer saber? Vou lá no dela. Então, você não precisa nem necessariamente diminuir ninguém, tá? Aqui foi só ilustrando um exemplo para vocês, mas eu posso, sem citar nomes de ninguém, que não fica elegante, né? Não fica educado, eu posso, sem citar nomes, falar, olha, o meu produto ele é feito com muita qualidade, é um trabalho artesanal, cada embalagem é feita uma a uma, pensando em você, meu querido cliente, você fica à vontade para dar o seu feedback depois. Enfim, você cria ali um relacionamento mais estreito com o seu cliente. Isso é de extrema importância, relevância, é algo que o cliente não esquece, sabe? É uma coisa muito carinhosa. Eu tenho clientes que compram comigo desde 5 anos atrás, quando eu vim morar aqui. Eu sou extremamente grata a eles, óbvio. E assim, eles ficam tão felizes com a minha evolução, eles gostam de torcer por mim. Eu vejo gente falando, nossa, Débora, cliente, tá? Não é nem aluno, assim, arrasou na live, eu vi um pouquinho e não sei o quê, sabe? Eles torcem
pela minha evolução. Isso conecta e não deixa de ser uma estratégia. Então, é muito importante que você comece a utilizar estratégias que fiquem a favor das suas vendas e do seu negócio. Dei esse exemplo aqui. Sazonalidade. Sazonalidade é um negócio que pega muito aqui, muito. Tem gente, inclusive, esse aqui já foi, que fica assim, cara, tô muito desmotivada, essa semana eu vendi muito pouco. Não sei se você já parou para pensar, mas do dia 1 a 15, seu cliente ele recebeu. Do dia 16 a 31, ele gastou. Escrevi certo? Certo? Então, por exemplo, gente, de 1 a 15, seu cliente está recebendo, ele costuma receber na primeira quinzena, coisa que a gente, empreendedor, não demora um pouco para se ligar, porque a gente saiu ali daquela vida do CLT, né? Então, a gente às vezes pensa, nossa, tô desempenhando muito mal, não vendi nada essa semana, meu produto tá uma bosta, desculpa o palavrão, meu produto tá ruim, alguma coisa tá dando errado, fizeram bruxaria aí, alguma coisa tá acontecendo. E na verdade, é que ele ainda tá sem grana. Então, o que a gente faz quando a gente tá sem grana? A gente corta supérfluo. O nosso produto, ele é supérfluo, não é um docinho, ele é um supérfluo. O que é importante que a gente faça? Do dia 1 ao dia 15, a gente tem que dar uma ênfase na venda. Então, é o período que você vai anunciar, é o período que você vai botar mais ali a sua cara nos stories, é o período que você vai fazer mais postagem, vai mandar mais mensagem. Ó, gente, peçam comigo, tem um produto assim, tem um cardápio assado, tenho isso, tem aquilo. Então, é o momento que você vai dar mais ênfase. O cliente quer fazer uma encomenda lá para o dia 20, tenta fazer já com que ele deixe pago para você, pelo menos a metade, faça o sinal, porque é uma forma de comprometimento. Às vezes a pessoa pensa assim, vai chegando perto do dia 20, nem vou mais fazer essa festa, porque tô meio curta de grana e tal. Então, dá uma energia, dá um gás no dia 1 ao dia 15. E aí você pode até estar pensando, tá, Débora, mas e aí? Do dia 16 a 31, vou ficar sem grana? Não é nem necessariamente isso, você não vai ficar sem grana, mas você tem que estar preparado que o movimento diminui. Então, saber que a maior parte do seu salário, do seu dinheiro vai ser arrecadado na primeira quinzena. Na segunda quinzena, você tem que oferecer, por exemplo, produtos menores. Você pode oferecer ali o mini cake, você pode oferecer a fatia, você pode fazer um combo menor, um tamanho menor de bolo, uma caixinha menor de doce, porque ele vai ter menos grana, então ele não deixa de comprar. Se você oferece já um produto inicial muito grande, você já está limitando um pouco esse cliente. Então, quando virou segunda quinzena, tenta colocar produtos mais baratos, porque vai ser mais assertivo. Seu cliente vai estar com menos grana, mas mesmo assim ele vai estar querendo comprar com você. Uma ótima estratégia também é você pegar esse período aí que a grana está mais escassa para eles e oferecer produtos mais especiais. Sabe aquela fatia que eu falei para vocês que é estratégica? Na hora que eu coloco, ela vende, assim, na hora que o pessoal faz um esforço. Não, a Débora botou aquela fatia lá, tem que pegar, tem que comprar uma para mim. Então, na segunda quinzena, ela vai te render um dinheirinho. Então é muito importante que você saiba entender e lidar com a sazonalidade, porque ela faz toda a diferença. Você pode ver, saímos da última semana do mês, entramos na primeira, aumenta muito o fluxo de pessoas pedindo, de pessoas fazendo orçamento, de gente te procurando. Então dá um gás na primeira quinzena, isso é muito importante. É o momento para você promover aquele produto seu de maior valor agregado. Exatamente, é o momento de você promover ali o que você tem de melhor, colocar umas ofertas interessantes. Tem gente que gosta de fazer promoção, não é sempre que eu faço. Geralmente eu faço promoção quando eu quero levantar dinheiro para alguma coisa, mas quando eu faço também, eu já tenho um perfil de cliente que gosta de comprar na promoção. Então, se você tiver uma margem, tiver uma precificação muito bem feita, eu acho que também vale a pena você fazer promoção. Só que você não vai queimar largada, você não vai fazer promoção, botar sabor
que é muito bem pedido no início do mês. Você vai fazer na segunda quinzena para poder levantar esse dinheiro aí para você. E agora eu vou colocar o pós-venda para a gente poder falar mais. Eu espero que vocês estejam gostando aí dessa aula. Estou achando ela muito rica de conteúdo para vocês. Ó, aqui na pós-venda temos relacionamento com o cliente, feedback e a recompra. O que é o relacionamento com o cliente? É entender o que esse cliente precisa. Então, a partir do momento que um cliente já é seu cliente, já comprou várias vezes com você, você vai mapeando os gostos desse cliente. Então, quando ele tem uma família muito grande, não faz sentido eu oferecer para ele um bolo de 6 fatias. Eu tenho que oferecer a partir de 12 para cima. Quando eu sei que ele e só é esse cliente e a esposa, esse cliente e o marido, vou oferecer a opção menor. Eu já sei que ele gosta de uma comemoração menor. Quando é cliente que tem filho, não adianta eu querer oferecer para ele, se bem que depende, né? Tem gosto para tudo, mas não adianta eu oferecer para ele um bolo com ameixa, por exemplo, que pode não ser a preferência do filho dele. Talvez eu precise jogar num time assim de sabores mais infantis, como chocolate com brigadeiro. Então você vai desenvolvendo esse mapeamento do seu cliente, você já consegue entender as necessidades dele. Muitas vezes ele chega: Débora, eu queria saber o preço do bolo. Aí você pode perguntar: claro, vou te mandar aqui o cardápio, mas que ocasião que você está pensando? O que vai ser? É aniversário? É um ano? É uma comemoração intimista? Enfim, é muito interessante que você desenvolva esse relacionamento. Isso só vai ser feito no pós-venda porque ele vai ter que comprar com você algumas vezes até você entender o perfil desse cliente. Se a pessoa vem uma vez só, você já não consegue de cara entender o que ele está precisando. O feedback. Eu sei que é um assunto assim que eu já falei algumas vezes, algumas pessoas não gostaram muito do que eu falei, mas eu não gosto de pedir feedback. E tenho 2 razões para isso. Primeiro, que se o cliente já comprou 2, 3 vezes, é claro que ele gostou. Então parece que você só tá querendo biscoito, né? Você só tá querendo que ele fique te elogiando ali de graça. Se ele tá satisfeito com o teu trabalho, ele volta para pedir. E se tem algo de errado, ele mesmo vai vir te avisar o que houve, ele vai te contar e você vai decidir junto com ele o que vocês vão fazer, né? Não gostou de um sabor, ok, mas foi alguma coisa que eu fiz errado, enfim. É uma coisa que vocês vão conversar. E outra coisa é que, assim, eu acho muito invasivo. Às vezes, uma pessoa presta serviço pra mim, eu achei ok, eu tive tudo que eu queria dali, mas eu não quero ficar voltando, prestando satisfação, falando: eu gostei disso, mas não gostei daquilo. Não quero, sabe? O produto chegou pra mim, eu fiquei satisfeita e pronto, acabou. Se ficou sensacional, eu vou lá e elogio, mas se eu tô satisfeita, acabou. Então eu acho que isso é mais genuíno. Então quando um cliente vem te dar um feedback quando você não pede, você sabe que o negócio ficou muito bacana, né? E aí você esteja totalmente pronto para receber esse feedback, seja positivo, seja negativo, mas esteja pronto para receber e honrar esse feedback. Como assim honrar o feedback, Débora? A cliente amou, achou perfeito, você agradece, você tira um print, você é muito agradável com ela. Você não responde só obrigado e ponto. Não, tipo: nossa, fulana, muito obrigada, eu amei saber, me conta como foi sua comemoração, obrigada pela confiança, próxima vez que você precisar, é só você me chamar, tô aqui, muito obrigada, sabe? Então é
honrar esse feedback positivo com muito carinho, porque a pessoa tirou um tempo do dia dela para poder te dar esse feedback. Agora vem um feedback negativo. Ah, eu achei que o recheio de limão ia ser mais cítrico. Ah, fulana, me desculpa, geralmente os meus clientes gostam dele um pouco mais docinho, mas a próxima vez que você pedir comigo, eu posso deixar ele um pouco mais cítrico do jeito que você falou. Com certeza eu tô anotando aqui esse teu feedback para melhorar na próxima oportunidade. Fora isso, como foi sua comemoração? Você ficou satisfeito? Gostou da massa? Gostou da apresentação? Sabe? Então, é você também honrar o feedback ali que não foi tão ruim assim. Eu acho que é questão de você aproveitar o gancho do cliente ter te procurado para poder reconhecer aquilo como algo que é um ponto de melhoria e promover já uma recompra. Exatamente. Deu para ouvir o que o Guilherme falou, gente? É um momento de entender ali e já mostrar, olha, entendi, vou me mexer a respeito, vou fazer alguma coisa e conta comigo para a próxima. Aí também tem que entender que foi uma questão do gosto, mas você entregou o produto, você não tem que reembolsar, você não tem que pedir desculpas, você tem que entender e tentar melhorar. Agora, se o feedback foi, poxa, o bolo desmoronou no caminho, aí sim, você tem que pedir muitas desculpas, oferecer um outro bolo depois. Se era algo de responsabilidade sua que o cliente não contava, é também honrá-lo no sentido de dar um jeito de reverter essa situação. Olha, se você topar na próxima oportunidade, eu vou fazer um bolo para você de forma gratuita ou vou te dar um desconto. E aí eu prometo que eu vou me atentar a essa questão aqui, não vai mais se repetir. Então, é você sempre honrar, ouvir, respeitar e responder. Não é só, ai, tava maravilhoso, obrigada. Não é só, ah, isso aqui podia ser melhor, tá bom, obrigada, sabe? Não seja seco, seja sempre atento ao que o cliente quer e como você pode reagir em relação a isso. E não seja reativo também. Ah, mas você que, sabe, não cabe esse tipo de situação de virar o jogo, assim. Cabe uma pesquisa, ver o que aconteceu, para tentar imaginar o que pode ter acontecido ter derivado ali, ter dado algum problema, alguma questão, mas também não vale a pena ser reativo. Se você achou que a crítica eventualmente foi injusta ou incabida, é ser educado, Exato. receber, mas como você falou, não mostrar essa reatividade, não devolver ao cliente o problema. Exatamente. A gente tem que entender que nem sempre o cliente tem razão, mas isso não dá margem pra gente ser reativo. E às vezes eles não têm, às vezes eles têm. É aquela história, bom senso sempre em primeiro lugar. Para analisar. Eu já recebi crítica assim, o meio amargo estava amargo demais. Era meio amargo, né? Geralmente eu vendo tantas vezes por semana. Então, quando esse cliente voltar, eu vou sugerir o ao leite para ele. Mas tanta gente elogia o meio amargo que eu não vejo necessidade de mudar. Eu agradeci, falei que iria me atentar à situação e quando ele voltasse eu ofereceria uma outra opção de recheio, porque aquela ali ficou muito pesada para ele, ele não gostou tanto. Mas é entender que assim, alguma coisa está dando muito certo e uma pessoa critica, você não vai mudar tudo por uma pessoa. E agora é o contrário, muitas pessoas falaram que aquilo ali poderia melhorar, você vai atrás de melhorar. Eu tenho comigo que a cada 3 feedbacks negativos eu tenho que revisitar aquele produto e verificar o que eu posso fazer. Então, tenho isso com vocês também, é muito importante. E a recompra. Gente, a recompra é a recompra já cai ali na pré-venda de novo, que é quando você está preparando o cliente. Então, esse cliente gostou de você, fidelizou, ele já está ali vendo as suas postagens, ele já está ali recebendo a sua agenda do WhatsApp, a sua lista de transmissão. Então é muito importante que você valorize. A pessoa voltou pela segunda vez, já deixa o contato dela salvo, sabe? Já chama ela pelo nome, já tenta puxar ali no histórico do pedido, o que ela pediu da última vez. Então a recompra é muito importante que ela seja feita de uma forma legal. Eu sei que nem sempre dá tempo da gente ter toda
essa educação, carinho, respaldo com o cliente. Tem dia que tá tudo louco e a gente tem que dar conta de tudo, mas quando você puder, já é um cliente que volta sempre, você ter um atendimento diferenciado com esse cliente. Mas também nunca ser mal educado, né? Então, se algum dia você está fazendo atendimento correndo, tudo bem, mas nunca ser mal educado, nunca ser reativo. É muito importante que isso já garante pra gente vendas o mês inteiro e a recompra do cliente sempre. Eu acho que vale também é que quando você está atendendo rápido e você sabe que você está numa demanda mais rápida, que você não está com tempo, você resolve o problema, mas quando você tiver aquele tempinho, guarda na memória aquele cliente e volta. Fulano, desculpa, mais cedo eu fui um pouco rápida, que eu tava na correria, mas total, isso e aquilo. Total, tipo, gente. você retorna para você mostrar para o cliente, olha, eu te atendi rápido porque eu tava numa demanda rápida, mas eu não esqueci de você, ó. Exato. Hoje mesmo eu comecei a estudar, a ver vídeo e tinha uma cliente que mandou mensagem ontem, bem à noite, e aí eu esqueci de responder ela hoje, porque eu tava vendo outras coisas. E aí eu mandei mensagem pra ela, fulana, eu vi a sua mensagem, eu providenciei o que você pediu, mas me perdoa, eu achei que eu tinha te respondido antes, eu realmente achei, só que eu não tinha. Então, justifica, sabe? Não responde só, ok, vou fazer, passando tantas horas assim no seu horário de atendimento. Tenta sempre compreender a pessoa, tenta sempre tentar ser compreendida pelo seu cliente. É importante estabelecer esse compromisso, essa conexão, esse diálogo com ele. E é isso que vai te garantir que ele volte mais vezes. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Achei muito bacana poder falar um pouco para vocês. Espero que alguma coisa aqui tenha contribuído, que vocês tenham vindo com papel e caneta para anotar e assim, melhorar as vendas. É importante que vocês conheçam aí período de sazonalidade, que conheçam todos os percalços que podem haver aí no caminho para uma venda e tentar sempre estar correndo atrás para melhorá-los, tá? Então é isso, um beijo pra vocês, até a live de semana que vem, amanhã já tô nos stories, tamo junto, precisando manda mensagem, beijão, até a próxima, tchau, tchau.